Olá, meus amigos roteiros, sejam bem-vindos a mais um podcast do Rota da Saúde da Transportadora Garbuio. Meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga na Transportadora Garbuio e para você curtir esse e os outros episódios, para você sempre ter aí bastante orientação no seu dia a dia, na sua rota, é só entrar lá no nosso YouTube, no nosso canal do Spotify também, curtir as nossas redes sociais, compartilhar. Lembre-se, compartilhar o conhecimento, informação é muito importante e faz parte aí do papel de todos os roteiros que nos acompanham. Bom, você que está aí na estrada, você sabe que tem que ter o controle, a direção do seu caminhão, a direção da sua vida, da sua saúde, da sua segurança. E para falar de um tema muito sério, nós trouxemos uma convidada muito especial que vai trazer aí para a gente um pouquinho do cenário que está hoje, do junho laranja, para falar um pouquinho sobre álcool e drogas. Afinal de contas, essa mistura, você sabe, meu amigo roteiro, que pode dar mal aí nas estradas. Então, trago para vocês, com muito orgulho, a presença da doutora Mayra, já é uma da doutora Mayra Costa, que é neurologista e está aqui na nossa cidade de Limeira, à frente aí dessa campanha maravilhosa que com certeza vai voltar com força e fazer a diferença na nossa sociedade. Doutora, seja bem-vinda, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pela sua presença, é muito importante a gente falar sobre isso. Sim, Nani, muito obrigada, eu que agradeço, né, o convite de estar aqui, não conhecia esse Rota da Saúde, podcast da Transportadora Garbuio, então. Muito obrigada, né, e realmente, falando transportadora, direção, motorista, não, realmente, sem dúvida, a grande importância de estarmos falando, sim, da questão do junho laranja, quando a gente fala de álcool e outras drogas. Tá. Doutora, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho do seu vasto currículo aí, para a gente mostrar para o pessoal que, né, a importância sua no cenário desse tema, até para a gente mostrar o tanto que a gente está batendo aí nisso, tanto que é sério para a gente esse assunto. Do porquê da importância, né? Então, eu sou médica, neurologista clínica, sou formada há 34 anos de formada, fiz 5 anos de residência médica, né, depois da formatura, e depois, justamente por essa questão, né, da igreja, de conviver, fui convidada a fazer parte da Pastoral da Sobriedade, que a Pastoral da Sobriedade é uma pastoral social da Igreja Católica, que foi criada há 25 anos atrás, justamente por essa problemática, né, essa grande problemática da questão de álcool e drogas, onde as pessoas iam procurar ajuda, né, isso na questão da quanto Igreja Católica. Me convidaram para fazer o curso de agente da pastoral, eu fui, e aí vendo justamente, né, assim, não basta ser médica só, né, porque começou a falar de fazer as palestras para os cursos de agentes, e aí eu fui fazer pós-graduação. Eu e o Inácio, meu marido, o doutor Inácio, nós fomos fazer a pós-graduação em dependência química na USP, né? Foi 1 ano e meio de pós-graduação, justamente para entender toda essa problemática dessa doença, dependência química, e não só o uso ou o abuso de determinadas substâncias, como o álcool e outras drogas, né? Então, só da pós-graduação, hoje eu estava falando, são 10 anos, faz 10 anos que eu fiz a pós-graduação, o tempo passa-se muito rápido, né? Há mais de quase 15 anos, mais de 15 anos que eu faço parte da Pastoral da Sobriedade, e justamente com todo esse contexto foi o que fez, né, foi um motivacional para eu entrar na vida política, vamos dizer assim, porque a frente de atuação, uma das frentes de atuação na Pastoral da Sobriedade é atuação política, na questão de políticas públicas, né, da construção de políticas públicas para a nossa sociedade, para nós cidadãos, foi nessa questão da dependência química. E aí eu fiz 2 mandatos de vereança, e a grande temática, né, o grande volume de questionamentos, de ações, de projetos de lei, foi realmente, a grande maioria foi na questão da dependência química, né? Toda essa problemática, justamente por anos eu escutar isso dentro da pastoral. No consultório, a demanda é muito grande também, tá? Porque o álcool e drogas não é só a questão da
da questão dos acidentes, dessa questão de violência, mas muitas doenças físicas, né? E também, do ponto de vista cerebral, são acometidas por causa de uso de substâncias. E aí eu fui vendo isso no decorrer desses anos. Então, o meu contexto dentro, né, como vereadora, muitos dos trabalhos foi voltado a essa problemática, que eu digo que essa questão de álcool e outras drogas está muito relacionado, eu digo que está no contexto total, dentro de toda a nossa sociedade, né? Dentro das nossas casas, das nossas famílias, né? No contexto, quando você fala da questão do problema social, quando você fala de violência, quando você fala de saúde física, quando você fala de saúde mental, você sabe que uma grande parte pode estar associado à questão do uso abusivo, né? E não só da dependência, ou até mesmo o uso abusivo de álcool e outras drogas. Nossa, você está falando e eu estou pensando aqui, né? É um assunto que é um tabu, muitas vezes ainda. Sim. É complexo, que você falou bem Sim. palavras-chave aí. É um problema que gera demanda psicológica, demanda médica, física, social. E a questão das políticas públicas. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho nenhum caso de dependência na minha família, então não tem nada a ver com isso. Nossa. Então, assim... Nas palestras eu mostro que todos nós temos a ver com isso. E a gente tem um papel, né, como cidadão. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho, embora o nosso episódio vai ser transmitido em julho, eu queria que resgatasse um pouquinho da importância do Junho Laranja, por que laranja? E assim, e acontece que a prevenção tem que ser sempre, né? Então, assim, a gente tem o mês de lembrança, mas assim, como que é essa campanha que vai voltar com força total agora? É assim, o Junho Laranja, quando nós pensamos, né, eu digo nós porque não foi só a Mayra, o gabinete, a gente antes tinha dentro da cidade o COMAD, que é o Conselho Municipal de Álcool e Drogas, que eu consegui reativar no meu primeiro mandato, né, junto com o governo do prefeito, então era o prefeito Paulo Radich. Hoje o COMAD, ele voltou, né, porque não estava tendo conferência municipal. A pandemia deu uma grande atrapalhada nisso, né? Tá? Então, hoje o Tony é o presidente, né, do COMAD, tem todos os conselheiros. Mas, assim, toda essa campanha, quando nós escolhemos, né, o laranja, porque era uma cor forte, né, uma cor vibrante, mesmo. Isso, para chamar a atenção. E o mês foi assim, do mesmo jeito, quando fala Outubro Rosa, a gente pensa no câncer de mama. Novembro Azul, a gente pensa no câncer de próstata, né, no homem. A gente quer que esse Junho Laranja, as pessoas dentro da nossa cidade pensassem na questão da prevenção e combate à questão do uso de drogas, na questão da prevenção dessa doença dependência química, né? Então, todos os trabalhos foram voltados nesse sentido. Tanto que teve, acho que no segundo mandato, o Junho Laranja, a lei foi em 2018, né? Já no segundo mandato, nós fizemos um grande movimento na Câmara Municipal, junto com a Escola Legislativa, nós fizemos o Limeira #SemDrogas. Nós tivemos apoio de várias empresas, né? Assinamos papéis, fizemos uma grande campanha, né, na cidade, empresas, dentro da Câmara, fizemos folhetos, cartilhas. Então, assim, a gente tentou chegar no máximo que poderíamos. Nós temos o Conselho Gestor dentro do município, né, mas está sem funcionar. Nós tínhamos uma coordenadoria de drogas dentro do gabinete do prefeito, que até então, eu sei, acho que não está sendo ocupado por ninguém, né? O coordenador, ele fazia essa grande ponte com a Polícia Militar, com a GCM, com o Canil, com a escola, né, legislativa, com as escolas municipais, Secretaria de Educação, a Diretoria de Ensino, que é ligado a escolas estaduais. Então, fazia o coordenador, na época, o último foi a Sônia, que ela é aposentada da prefeitura, ela é assistente social, mas a Sônia tinha uma grande ligação com essa questão, principalmente dos adolescentes na época, né? Então tinha toda essa demanda, toda essa interligação entre secretarias, a coordenadoria e fazer um trabalho principalmente da prevenção, né? Então isso caiu muito, fechou muito por causa da pandemia, porque na pandemia não podia se reunir, na pandemia não podia fazer ações na escola, nas escolas, na rua, né? Então a pandemia deu essa grande
queimada nesse trabalho, até 2021. Então, de 2022 para cá, até, vamos dizer, ressuscitar todo esse trabalho, deu trabalho, né? Imagino. Então, agora, no final do ano passado, teve uma nova conferência municipal, Que tá? bacana. E aí se elegeu de novo um novo COMAD, né, com um novo presidente, como eu falei, e esse ano a gente fez, não, dá para a gente fazer sim, e foi um sucesso. A gente encerrou ontem, dia 26, que é o Dia Internacional de Combate e Prevenção às Drogas, é o dia 26 de junho, tá? Então, quem trabalha com a questão da drogadição, os grupos de autoajuda, né, tem vários grupos nacional e internacional que lida com essa problemática, sabe que o dia 26 de junho é o Dia Internacional. Então, a gente fez ontem na Câmara Municipal o primeiro simpósio, nós tínhamos tido outros seminários, né? Nós tivemos a participação do Nelson, que é um vereador em Campinas, que eu conheci o Nelson em 2012, que ele era o coordenador, né, em Campinas, da Coordenadoria de Drogas, em Campinas, tá? Ele veio, uma das bandeiras do Nelson é essa. A Edilane, quanto psicóloga, né, ela faz a TCC, que é justamente, ela é agente da Pastoral da Sobriedade, e a Edilane fala muito bem do codependente, que é o familiar, normalmente, que é a codependência, né, que a família também adoece junto. E o capitão Erlo, ele deu uma explanação belíssima sobre toda essa questão da dependência química, da questão da drogadição, quanto como é que a gente pode dizer? Alimenta todo o mercado. Todo, né? Na questão da segurança pública, Sim. O que acontece na segurança pública para todos nós, cidadãos, por causa da questão do uso de drogas, de álcool e outras drogas. Nossa, muito importante esse trabalho. E assim, é bom para quem está escutando a gente, que a gente está falando de ações que estão acontecendo no município, mas lembra que a gente falou da sociedade como um todo? Então, assim, você viu que já teve gente de Campinas envolvida, e assim, Limeira, para quem não sabe, tá bem ali na Anhanguera, né, na rodovia Todas Anhanguera, as principais tá? rodovias, né? E passa. E hoje nós temos na Garbuio, com muita alegria, motoristas aí, estamos falando, né, como eu chamo eles carinhosamente de roteiros, que legal. Nós temos aí motoristas de Pojuca, na Bahia, Uau. de Lençóis Paulista, de Minas, Uberaba, Uberlândia, Goiânia, todo o estado de São Paulo. Então, assim, a gente brinca e fala do centro-sul do Brasil, né, até o sul, nós temos motoristas rodando. Por mais que a gente saiba que existe, principalmente na questão do álcool, todo o fator cultural por trás. Sim, com certeza. Né? E até mesmo, infelizmente, eu acho que a questão das drogas, posso dizer que já está virando também uma... Tem vindo com essa demanda forte, né? Como que isso afeta o motorista na rodovia? Assim, o que... Eu sei que eles já estão, assim, ouvem isso com muita frequência, mas ouvir isso de uma médica especialista nessa área tem um peso maior. Quais são os riscos que acometem eles, né, de substâncias enquanto motoristas profissionais? Assim, essas substâncias que a gente tanto fala, quando você fala da dependência química, então você está falando de substâncias químicas. Se você for falar de outras dependências, a gente sabe que hoje tem a questão dos jogos eletrônicos, os bets, né, os jogos de azar, então existem vários tipos de dependência. Mas quando você fala dependência química, você está falando de substâncias, né? Substâncias que, ao serem ingeridas por nós, com qualquer um de nós, ela tem a grande capacidade de mudar o nosso comportamento, né? O nosso pensamento, o nosso ritmo de pensamento, né? Então, se você pega substâncias estimulantes, como cocaína, anfetaminas, né? Às vezes até algumas medicações, então você pode ter um curso do pensamento acelerado, você fica, né, mais estimulante, você pode ficar mais acordado, mas você muda, então você pode até perder e perde até a capacidade de avaliação de riscos, de perigos. Até tem estudos que falam de uma direção mais agressiva. Sim, exato. Isso a gente vê muito assim, na questão do álcool. Por que a lei seca? O álcool, ele não é uma droga estimulante, ele é uma droga depressora do nosso cérebro. Mas naquela primeira, que até a molecada chama do esquenta, né, que antes deles irem para festas, ele é você não está embriagado, você
fez o uso da substância, mas mesmo aquela pequena dose, você já pode perder a capacidade de avaliar perigos. E a grande maioria das brigas de trânsito ou dessa violência, dessa como é que se diz? Direção mais imprudente, acontece muitas vezes nessa fase. Não é só quando o indivíduo está embriagado. Porque eu digo que o pezinho fica mais pesado, você aumenta a velocidade, você ultrapassa, então você perde a capacidade de avaliar o risco daquela ultrapassagem, daquela velocidade. Por que a velocidade é 100? Por que a velocidade em determinados trechos é 80? Não é por acaso. É que existe toda uma avaliação de riscos da pista, do roteiro, da curva, né? Nada é feito por acaso, não é por achismo. Né? Não foi o engenheiro do trânsito que achou que a melhor velocidade era aquela, não. Porque sabe que a capacidade daquela pista, de você frear, de você fazer a ultrapassagem, você tem que avaliar os riscos. Então, você imagine você avaliar determinados riscos, né, de fazer uma curva de ultrapassagem, se você está sob efeito de determinada substância. Você pode perder esta capacidade. E aí, é segundos. Né? É segundos numa ultrapassagem mal feita, é segundos numa curva mal feita, é segundos que até mesmo você pegar, você pode até estar bem, e aí você pega o indivíduo vindo na sua contramão, o indivíduo que bebeu. Imagina você dirigindo um caminhão, você estando bem, mas o indivíduo que dirigiu um carro pequeno, bebeu, e ele vem fazendo ultrapassagens, e você está num caminhão grande, né? E mesmo que você não tenha bebido ou tenha bebido pouco, olha, os dois sem capacidade de avaliar riscos, perigos, o que normalmente acontece. Um grave acidente de trânsito em rodovias. E é bom você falar isso, porque aí né, eu vou entrar um pouco até na área de segurança, os meninos que me desculpem e depois me corrijam se eu estiver errada. Mas no caso de uma ocorrência dessa, mesmo que o motorista tenha tomado um golinho que não está sentindo supostamente nada, na hora de uma investigação de acidente, ele é tão culpabilizado quanto quem causou o acidente. Exato. Então, sim, assim, sim. ele se torna um corresponsável. Um corresponsável. Por quê? Por que a lei seca ela tem aquela dose padrão? Você teve que passar uma régua. Por quê? Cada um pode ter a sua tolerância. Às vezes o indivíduo bebe um pouquinho e ele realmente não está embriagado, ele está consciente, orientado, ele não perde a capacidade dele, digamos assim. Porém, sabe-se que ele pode perder a capacidade de avaliar riscos, sim. Mas aquele indivíduo ele até pode não, né? Mas aí a lei seca, ela dá aquela régua. Então, como você falou, mesmo ele não tenha sido o causador, mas ele faz parte do acidente, e ele estiver, do ponto de vista legal, né? E ele foi feito o bafômetro, ou né, a dosagem sanguínea, e for avaliado que encontra-se substâncias e o álcool, você pode ser, pela lei hoje, cada vez ela é mais rigorosa, você ser considerado um fator causador de um crime. Que às vezes você pode dizer, antes você não era o crime, era assim, culposo, era sem intenção de matar, sem intenção. Hoje existe uma grande probabilidade, muitos juízes já estão dando como doloso. Ah, mas eu não tive a intenção. Mas você assumiu. Consciente não, mas você bebeu. Se você bebeu e você dirigiu, você assumiu o risco. Você tem que assumir o risco. Exatamente. Nossa. E assim, a gente falou um pouquinho da questão de estar no senso comum, na cultura das pessoas, né? Então, muitas vezes a gente ouve aqueles assuntos assim, eu bebo minha cervejinha todo dia, mas eu não tenho problema de dependência. Eu só fui numa festa e usei recreativo. Então, assim, infelizmente a gente ouve esses relatos. Com a legislação hoje, para o motorista profissional que tem o toxicológico, né? Lá, então, sim, fechou bastante, diminuiu bastante, ainda bem, né? O uso de substância, mas infelizmente pode acontecer em todas, né? Em qualquer lugar. Como que a pessoa, existe uma maneira, assim, da pessoa que está ouvindo, a gente fala assim, poxa, eu não tenho problema com drogas ilícitas, mas eu tomo minha cervejinha todo dia. O que ele consegue se autodiagnosticar, se é possível?
Opa, peraí que eu Pode. tô com um pezinho numa dependência. Tem essa possibilidade? Tem. É assim, ó. Às vezes o indivíduo, ele pode beber todo dia um pouquinho. Dependendo daquilo que ele se enquadra, não é porque ele às vezes bebe um pouquinho que ele já é dependente. Não. Agora aqui, aquele uso daquele pouquinho muda o comportamento dele? Faz ele deixar de fazer uma atividade, abandonar uma atividade, mudar o comportamento em casa, no trabalho, porque usou aquele pouquinho, naquele dia ou outro ele exagerou. Então, assim, se começa a mudar esse contexto para a vida dele e para a vida de outro, aí ele pode começar a se enquadrar no diagnóstico de dependente, sim. Né? Agora, aí vem a questão da responsabilidade. Né? Ah, mas eu estou bem, eu já, olha, só abrindo parênteses, eu já ouvi dizer, eu dirijo melhor quando eu bebo. Eu já ouvi isso também, infelizmente. Eu queria morrer, para não dizer querer matar, né? Entre aspas, tá? Mas por quê? Porque o indivíduo, às vezes, ele se sente, realmente, ele se sente bem, ele não está, clinicamente, ele não está embriagado. Está falando corretamente, o equilíbrio dele, ele está falando, ele não está com voz de embriaguez, ele não está alterado do ponto de vista de humor, mas ele fez uso de uma substância que, sabidamente, cientificamente, muda comportamento. Então, não dá, às vezes, só para você avaliar. Só se, de repente, pegar aquele indivíduo e for fazer, naquele momento, uma avaliação neurocognitiva dele, com testes e tudo mais, para ver até que ponto, com a substância ou sem substância, até que ponto aquela substância trouxe, né, impacto dele. Você vai fazer isso? Não vai fazer essas avaliações, sair fazendo essas avaliações. Então, por isso que a lei seca, ela colocou uma régua, né? Ó, daqui para cá é crime, daqui para cá, entendeu? Não é. Então, você tem que saber. Aí vem o senso que você vem falando, o senso comum, o senso de responsabilidade, o senso da questão de você ser cidadão. Né? Mesmo eu me considerado que eu estou bem, mas que eu provoque um acidente, por menos que você ache que você bebeu, que não tenha, assim, a questão da bebida não tenha sido a culpada, mas você bebeu. Então, quando você bebe ou faz uso de outra substância, e acontece um acidente, por menos que aquilo você ache que não tenha causado, não tenha sido causador, tá? Mas você fez uso de substância que é ilegal. Então, você já tem que partir do princípio que você já está cometendo a ilegalidade, né, perante as leis, que você fez uso de uma substância e que você pegou um carro, coisa e você foi dirigir. Então, perante as leis, você já está cometendo um ato infracional. Você não, né? Você usou uma substância e pegou o carro e foi dirigir. Tem toda essa questão cultural do álcool. Ah, mas eu não sou dependente, tá? Mas eu fui numa festa. Tá, se você vai numa festa, você sabe que você vai na festa, você sabe que você vai ali num barzinho, você sabe que a tendência é beber um chopp, uma coisa, nada demais. Sim, a princípio, nada demais. Porém, mas eu vou dirigir quando eu voltar, e aí? Arranja o anjo da vez, né? vai de outro, e aí? de Então, assim, a gente já viu grupo sendo montado, dizer assim, ó, a gente vai sair, mas você é você... Tá, Nani? Você, essa noite, é você que não vai beber, porque é você que vai voltar dirigindo. Perfeito. Né? Porque a questão do álcool, principalmente o álcool, ele tem toda essa questão cultural. Você bebe porque está feliz, você bebe porque você está triste, você bebe para comemorar. Ninguém te chama, vamos tomar uma água ali? Não, vamos tomar um chopp. É cultural, você entende, é normal, vamos dizer assim. Mas aí vem um senso responsável. Né? Poxa, eu posso beber, eu vou sair com a minha turma, eu vou num casamento, eu vou num churrasco, eu vou beber. Então, assim, ó, vamos dizer, a pessoa que é casada, né? Ô, mulher, toma a chave, porque eu vou beber, então hoje você não bebe, porque hoje é você que vai voltar dirigindo. Entendeu? Então, você tem que ter essas articulações responsáveis para você poder dizer, não, eu vou me divertir, hoje eu vou encher o caneco que eu estou precisando. Entre aspas, perfeito,
Eu não concordo, ponto. Mas, entre aspas, perfeito. Mas o meu filho, que é maior de idade, ele volta dirigindo. A minha mulher vai voltar dirigindo. Ou eu vou deixar o carro lá e vou chamar o Uber, e aí eu não vou voltar dirigindo. Isso são, como é que se diz? Atitudes responsáveis e de cidadania. Porque você não pode dizer que o outro não tem nada a ver com isso, porque se você provoca um acidente, você mata alguém ou você morre, olha quantas pessoas ao seu redor são envolvidas. De repente você mata alguém que é o provedor de uma família. Ou aquele provedor da família, ele se torna incapacitado. Aí ele vai utilizar, ele vai para o hospital, ele vai ser operado, ele vai ficar incapacitado, ele vai para o leito de UTI, ele vai para o INSS. Aí eu sempre brinco, quem paga por tudo isso? Nós. Somos nós, cidadãos, os nossos impostos. Você sabe quantos bilhões é gasto pelo uso de álcool e outras drogas pelo Ministério da Saúde? Mais de 14 bilhões. Nossa. Você sabe quantas mortes são provocadas por hora pelo uso abusivo? Não estou nem falando do dependente, do uso abusivo de álcool. 12 mortes por hora. Nossa. É um uso, um número, chocante. é um número grande. Né? Aí você coloca assim, ele veio da festa de madrugada, eu sempre uso isso assim, é uma mistura de chocar, aí tá seus filhos brincando na calçada ali, e vem um indivíduo e sobe a calçada, e mata, provoca um acidente grave. Aí como é que a gente pode não dizer que nós não somos responsáveis? Nós somos. Só que ele saiu da festa, e ninguém ofereceu carona para ele, né? Ninguém chegou nele e falou assim, ô fulano, cara, você não pode sair daqui beber não, dirigir, vamos, eu te levo em casa, chama o Uber, liga para alguém da tua família, entendeu? Isso são atitudes responsáveis que a gente tem que ter um com o outro, que a gente vive em sociedade, não tem jeito. Jamais você pode dizer que você não tem nada a ver com isso. Jamais. Doutora, você está falando, estou formulando aqui uma questão. A cabeça está assim, né? Assim. Quando a gente fala em dependência química, vou falar um pouquinho sobre isso. A gente, em geral, a gente pensa no álcool e drogas ilícitas, principalmente cocaína, maconha, enfim. Tá. Só que o Brasil, se eu não estou enganada, é um dos países, ou é o maior em automedicação. Sim. A medicação, ou seja, as drogas lícitas, elas entram como no tratamento, por exemplo, de dependência, vamos dizer assim, principalmente no pós-pandemia, a gente tem uma demanda muito grande de ansiolíticos, de antidepressivos, muitas vezes necessários, muitas vezes não. Então a pessoa começa a tomar e depois perde a receita, começa a comprar assim a torta e a direita. Eu acho, até peço licença, assim, a gente falar não só para os motoristas, mas para a família, para a sociedade como um todo. Qual é o impacto disso no tratamento de dependência química? Porque às vezes as pessoas acham que medicamento não tem nada a ver, né? Não, tem sim, tem tudo a ver. Deixa eu só, assim, voltar um pouquinho, olha. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Por quê? Porque ele é o país que mais consome ansiolíticos do mundo. Os ansiolíticos são os que a gente chama geralmente dos calmantes, os faixa pretas, né? O Brasil ele é o quinto mais depressivo, ou seja, é o quinto em consumo de medicações antidepressivas. Então, isso já é um impacto. Não que não seja necessário, é necessário. A grande maioria das vezes é necessário, porque se o indivíduo tem ansiedade, ele não dorme, ele tem tremor, ele tem fobia, ele tem taquicardia. A ansiedade e a depressão são doenças como outra qualquer. E que 90% ou mais, elas precisam ser tratadas. Porém, o brasileiro, de uma forma geral, não só da questão das medicações controladas, vamos dizer assim, o brasileiro, de uma forma geral, ele tem mania da automedicação. Tá com dor de cabeça? Aí o outro medica. Não, eu tomei isso, você toma. Ou o paciente ele vai no consultório e diz, doutora, minha vizinha, ela toma esse aqui, será que esse não é melhor do que aquele? Calma, mulher, calma, vamos ver. Às vezes pode ser, existe uma gama de medicações, tá? Mas eu digo assim, que às vezes a gente tem mania
né? Eu digo isso de uma forma geral, de medicar o outro, né? De chegar na farmácia e comprar. E compra analgésico, e compra, né, vários outros anti-inflamatórios. Tem a bolsinha, né? Quando você vai ver, o paciente ele está tomando 3 anti-inflamatórios. Eu falei, meu Deus, o rim dele não foi para o espaço porque Papai do Céu não quis. Mas ele está tomando 3 anti-inflamatórios. Né? Ele já tomou o analgésico A, analgésico B, aí ele não toma, vamos dizer, no caso da cefaleia, né, como neurologista, ele não trata a cefaleia, mas ele toma um monte de analgésico, que é a cefaleia crônica diária dele por causa do uso abusivo de analgésico. Então é melhor, aí cai naquilo que você está perguntando, é melhor, muitas vezes, ele está tratando, mesmo que seja com medicação controlada, certinho, com controle médico, com a receita. E aí, por que as receitas são controladas? Que é para isso, é dizer que existe um controle. Que se está escrito um comprimido do Rivotril, é que o médico viu que a necessidade dele é tomar um comprimido. Não é para ele tomar 1,5, não é para ele tomar 2, não é para ele sair tomando a hora que ele acha que ele está precisando. Ficou frustrado, vou tomar isso. Por isso que o remédio é controlado. E o médico, e por isso que é o tratamento médico. Ele vai nas consultas, ele fala, e o médico vê a necessidade dele, ou aumenta, ou diminui, ou acrescenta, mas ele está sob tratamento. Né? E a responsabilidade, ele também não pode mentir para o médico. Né? Isso é responsabilidade, tá? Porque o médico vai prescrever de acordo com a queixa do paciente. Tá? Então, e por isso que nas bulas está escrito: cuidado com operar a máquina, cuidado com dirigir. Então as pessoas têm que aprender a ler bula também. Também, desde que elas não achem que vai sentir tudo aquilo. Mas o médico orienta, ó, então você vê, qual o ritmo de sono? Não, doutor, eu vou dormir 10 e acordo às 6. Então, opa, se você precisa do remédio, então você toma às 8, porque você vê o efeito, você vai dormir mais cedo e você vai vendo como você vai acordar para você poder ir trabalhar, entendeu? Então, isso tudo, essas perguntas, e isso tudo faz parte do tratamento. Ai, doutora, não, eu tomei 11 horas, doutora, mas 6 horas da manhã eu ainda estava com sono. Opa, então você não vai tomar às 11 o remédio, você vai tomar às 9. Vamos puxar isso um pouquinho mais para cá, né? Então, é a responsabilidade do paciente e a responsabilidade médica. E ele entender que o remédio tem efeito colateral. E quando o médico falar para ele que ele vai tomar meio, ele tome meio. E aí, quando chegar na outra consulta, vamos dizer assim, ai, doutor, meio não foi bom, eu meio ainda estou assim. Opa, então peraí, vamos aumentar? Aí, você, ao invés de você tomar a hora A, você vai tomar a hora B? Isso é um tratamento, gente. Você não pode chegar lá no balcão da farmácia e o farmacêutico, o balconista da farmácia, não, então toma 2. Não, não faça isso. Tenha consciência. Tenha né? consciência, exatamente. Interessante. E eu acho que eu não respondi aquilo você também. Por exemplo, para um tratamento da dependência química, muitas vezes o indivíduo precisa de medicamentos controlados? Sim, sim. Por quê? A falta da substância que o indivíduo ele é dependente causa abstinência, pode causar fissuras. Né? Então, muitas vezes, além da terapia, psicoterapias, grupos de autoajuda, muitas vezes o indivíduo pode precisar, sim, de medicação que segure essa compulsão, que segure essa ansiedade, essa, né, abstinência daquela droga do qual ele é dependente, né? E aí é mais uma pessoa falar assim, mas eu vou, como é que se diz, ser dependente de um, vou ser dependente do outro? Não, porque aquela outra substância que o médico falou, você não é droga de abuso, é um remédio. Você está usando ele como remédio para tratar uma abstinência, para tratar uma impulsividade, uma compulsividade, uma irritabilidade, uma insônia que foi provocada, né, esses sintomas todos por causa da falta da substância que você era dependente. Aí eu volto a dizer, é tratamento médico, não é uso, você não vai usar o Rivotril, a fluoxetina, o diazepam, você não vai usar ele como droga de abuso, só para sensação de bem-estar. Você vai estar usando como medicação para tratar sintomas que você, naquele momento, naquela fase, você está passando por ele. Ai, muito bom. Respondeu. Bom, vamos falar, né, indo aí para o final.
Com certeza esse episódio vai chegar a muitas pessoas. E para aquelas pessoas que estão escutando a gente, que têm essa doença, ou para aquele familiar, aquele acompanhante que é um codependente, se vocês até Codependente. quiserem falar um pouquinho sobre isso, que queira buscar um recurso de ajuda, onde eles podem buscar, quem que eles procuram, como que pode ser feito? É assim, quando o indivíduo, né, ou a família admite que existe o problema, que aquele problema está ali, está instalado na família, com ele, já aconteceu isso, nossa, aconteceu toda a desgraceira do mundo na vida dele e daquela família, né? E o indivíduo, ele admite que ele precisa de ajuda. Às vezes ele não vai encontrar logo um médico de cara, e às vezes, né, não é só o médico. O que eu digo, a doença dependência química, ela é uma doença complexa, é uma doença que você adquire ela. Para adquirir, ela é complexa, você não nasce com ela, e você não adquire porque você fumou um cigarro, está dependente, não. E o tratamento dela é bem complexo. Então, é uma doença biopsicossocial. Ela está em todas as camadas do indivíduo, né? Bio, vida, psico, né? Sociedade, né? E social, tá certo? Saúde mental, e o social, porque a gente vive em sociedade. Aham. Então, é uma doença considerada uma doença complexa, que não tem cura, cronifica, mas ela tem tratamento se o indivíduo não procurar tratamento. E como qualquer doença, ela pode ser classificada leve, moderada e grave. Tá? Então, se o indivíduo ele admite que ele tem um problema ou a família, eu digo assim, de primeira instância, aonde eu posso procurar ajuda? Os grupos de autoajuda. Por quê? Porque os grupos de autoajuda, quais são? O AA, que são os Alcoólicos Anônimos, o NA, que é o Narcóticos Anônimos, a Pastoral da Sobriedade, que é da Igreja Católica, mas ela não prega que você tenha que ir para a missa, tem que ser feito dentro da igreja de forma nenhuma, é um grupo de autoajuda também com 12 passos. O Amor Exigente, tá? E os grupos, alguns grupos também tem o Alanon, tem o do Narcóticos Anônimos também para famílias, tá? Então você procura. Por quê? Dos grupos de autoajuda, primeiro que a primeira coisa é o sigilo, é o anonimato, tá? Então você ali, você tem que ter a segurança que ali é sigilo, a partilha vai ser sigilosa. Um ambiente seguro. Um ambiente seguro. E ali você vai dar de cara com pessoas que passam ou passaram pelo mesmo problema teu. Ninguém vai te dar conselhos, mas as pessoas elas vão ouvir o seu problema e você vai ouvir o outro. E você vai ser assim, puta, não sou eu que tenho um problema. E você vai ouvir também pessoas que estão em recuperação, que estão ali há muitos anos, estão em recuperação. E você te motiva. Tá? E isso, aí você, puta, tem jeito. Entendeu? Então é uma mistura. Então eu digo que os grupos de autoajuda, eu acho que é o primeiro momento, a primeira coisa que você procura de cara, tá? No sistema público a gente tem o CAPS-AD, que também é porta aberta, inclusive está se batalhando para ter o CAPS 24 horas, que é aquele de porta aberta, 24 horas, tá? Que aí, no caso, você, às vezes, mais grave, precisa ir em medicação, precisa ficar ali, contido, etc., né? O CAPS-AD também tem o psicólogo, tem o médico, o paciente vai ser encaminhado, passar por terapias, etc. Isso no poder público. E depois de grupo de autoajuda, tem o médico, sim, pode ser o psiquiatra, né? Tem, por exemplo, eu não sou psiquiatra, sou neurologista, mas eu atendo muito, né? Então, alguns médicos, até alguns clínicos, eles atendem a dependência, sim, tá? E as terapias, né? As terapias comportamentais, que são os psicólogos, né? De uma certa forma. Então, assim, o que eu digo, é um conjunto, é um leque, o tratamento é um leque. E, por último, né? É a internação. Ela pode ser necessária? Pode. Vai ser, sempre? Não. Porque isso, muitas vezes, a família, às vezes ela procura o grupo, ela procura o médico porque ela quer internar o indivíduo. E a internação não é o primeiro momento, não é. Às vezes o indivíduo não foi no grupo, ainda não medicou, ainda não foi na psicóloga, né? Ainda não passou pelo tratamento, vamos dizer assim, mas acha que a internação vai ser a salvadora da pátria. Não vai ser. É porque a vontade é o importante, né? também, Não vai ser. O indivíduo, ele tem. Agora, ele não acha que ele vai ficar 6 meses, por isso que a doença é complexa. Ele pode ficar 6 meses acolhido ou internado, né? Eu prefiro o nome acolhimento em comunidade terapêutica, sem usar. Mas se ele não fizer um processo de recuperação, ele sai 6 meses,
uma semana depois ele pode estar recaído. Tem que ter o apoio, o suporte. Né? Então, por isso que a doença ela é complexa e a família também tem esse entendimento. Porque a família também tem que acompanhar e entender o que é essa doença. Tá? Então, assim, aí a pessoa às vezes até fala, e a internação compulsória, pode? Eu digo, pode. Ela é sempre necessária? Não. Ela pode ser necessária? Pode. Porque se o indivíduo está sob risco de vida, de morte, pelo uso daquela substância, né? Ou o risco de outra pessoa, da família, na rua, etc. Então, muitas vezes, a internação compulsória, ela pode realmente ser necessária. E os acolhimentos e comunidade terapêutica, que é aquela que o indivíduo vai voluntariamente. Então, ele já viu que fez isso, que fez aquilo, que já usou remédio, que já foi no médico, e já foi no grupo, e que nada dá certo. Então, muitas vezes, o acolhimento dele, você tira o indivíduo daquele mundo, né? Daquele mundo que ele vive, que a droga faz parte, e você coloca ele em outro mundo, num mundo menor, que é uma comunidade terapêutica, para ele poder eu digo assim, é como se você fosse se reprogramar. Isso que a comunidade terapêutica faz. O indivíduo sai daquele mundo que ele está usando droga, daquele bairro, daquela comunidade, daquela casa, daquela família, e ele vai para o espaço onde ele vai estar com outras pessoas com o mesmo problema, e existe uma reprogramação de vida, de buscar novos hábitos, nova maneira de ver a vida que não seja usando droga. Então, isso também faz parte do tratamento. Nossa. É um assunto bem assim. A gente falaria horas. Falaria horas aqui. Não tem nem como, assim, muitas perguntas, né? Gostaria muito de um dia ter a oportunidade, quem sabe, a gente fazer um ao vivo com os motoristas mandando perguntas, que eu acho que isso é bem rico. Super à vontade, né? Super disponível, é só a gente combinar. Porque, assim, muitas vezes a gente fala assim, por que falar nisso? Porque, primeiro, é um tabu. Ainda existe muito preconceito sobre a questão da dependência química, né? E a informação, o falar sobre isso faz parte da prevenção. Exato. Porque muitas vezes o indivíduo usa, o indivíduo experimenta, o indivíduo abusa e ele, às vezes, ele não tem noção das consequências. Imagina, isso não vai acontecer comigo. Mas imagina. E pode acontecer. E ele não tem essa noção, né? A família, muito menos. Exato. Né? E às vezes está acontecendo várias coisas naquela família que é em função... Hoje, a dependência química ela é considerada uma doença da família. Nossa. Porque né? acomete todo mundo ali, né? Isso, a doença... E que, às vezes, um só é que desenvolve os sintomas, que é aquele que faz uso da substância. Tá? Então, assim, às vezes a informação pode levar o indivíduo a não fazer o que ele faria porque ele não sabia. Mudar ritmo de vida, mudar hábito da família, buscar outras coisas que sejam melhores, mais agradáveis, que vão me dar felicidade do mesmo jeito que não é só o uso da droga. Então, a informação faz muito parte da prevenção. Tá? Legal. Então, assim, às vezes o indivíduo tira dúvidas, que ele fala, puta, você dá... Puta, doutor, eu não sabia disso, viu? Então, fique sabendo. Então, a pessoa fala, puta, então eu tenho que me tratar mesmo, eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que melhorar, eu tenho que diminuir, entendeu? Você tem que tentar puxar uma chavinha nele, que ele acorde e diga, puta, eu preciso fazer alguma coisa. Bacana. Né? Então, isso é válido. Bom, gente, vou ter que encerrar por enquanto, mas assim, eu sinto no meu coração e tenho que dizer para todos aí, que possivelmente pode ser que tenha alguém que está nos escutando que esteja passando por essa problemática, ou com filho. Muitos motoristas ficam fora de casa por um bom tempo, então depois acabam sabendo disso. Um recado para eles, assim, de esperança, para quem está nos ouvindo, que espero que esse episódio chegue para a sociedade como um todo, um recado, assim, de esperança para eles, para a gente fechar. Eu vou usar uma palavra que a Edilane e a dona Naí, que é a avó Naí, eles têm um programa na Magnífica no sábado. A dependência química tem jeito, tá? Então ela tem. Ela não tem cura quanto doença, mas ela tem jeito.
ela tem tratamento, ela tem controle. O indivíduo, se ele entender, né, que existe realmente um problema, que aquilo está causando um problema na vida dele, na vida da família dele, na vida do ente querido dele, tem jeito. Ele tem que se abster de preconceito, de ver aquilo. A religiosidade faz parte desse tratamento, desse controle, e dizer, eu preciso de ajuda. Não tenha vergonha. Né? Procure ajuda naquilo, isso para tudo, naquilo que você achar que está te atingindo, que está te prejudicando, que a sua vida não está legal, procure ajuda. Você tem que procurar no outro, né? E o outro que mesmo não tenha problema, aí a mensagem é para esse outro. Ajude, ofereça ajuda. Estenda a mão. Estenda a mão, tenha empatia, não julgue, não julgue. Né? Ontem o Nelson disse uma coisa muito interessante ali, né, lá na Câmara. Qualquer um de nós aqui, qualquer um, independente da faixa etária, pode um dia se tornar dependente química, aconteça alguma coisa na sua vida e vir até se tornar um morador de rua. Pode. Qualquer um de nós. Então, para que eu vou julgar? Né? Então, eu tenho o quê? Olhar, ter a compaixão, dizer, puta, eu posso ajudar aquele meu amigo, aquele meu irmão, aquele meu colega de trabalho, aquele colega do meu filho, a família do amigo do meu filho. Você pode. Você pode sim. Qualquer um de nós pode estender a mão. Nem que eu diga assim, olha, eu não vou comprar o remédio, eu não tenho dinheiro para pagar a consulta. Mas vamos lá no grupo da autoajuda, no dia da pastoral que se reúne segunda-feira lá na igreja, vamos ver qual é, eu te levo. Eu vou com você. Você está estendendo a mão. E o indivíduo tem aquele, puta, eu não vou sozinho. Alguém me estendeu a mão. Alguém acreditou em mim que eu tenho jeito. Então, acho que é esse pensamento bem amplo que, assim, a dependência tem jeito. Nossa, doutora, sem palavras, muito obrigada pela aula. Fica aqui o convite para outros episódios. Pode, é só combinar. Só combinar. E para você que está aí, né, nos escutando, fica aí a reflexão desse tema. Os tabus existem para a gente quebrá-los, né, com muito pensamento, muita reflexão. Peça ajuda, dê ajuda. Eu acho que o recado foi certeiro, recadinho direto no coração de vocês aí. Contem conosco, né? Tanto quem tiver algum problema, tanto da área de segurança, quanto da área do RH, da transportadora Garbuio, para poder talvez orientá-los, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, além do transporte, que com certeza essa informação é muito importante para todos eles. A todos vocês, um ótimo mês. Vamos ter surpresas por aí, se Deus quiser, e fiquem todos com Deus. Até mais.